Aqui chegamos. Aqui resistimos. Aqui estamos. Hoje estamos no que chamamos de região portuária do Rio de Janeiro, um local cheio de memórias e resistências, conhecido como a Pequena África, que infelizmente foi marcado por uma diáspora africana. Falar sobre algo que não quer ser dito, não quer ser contado, é sempre muito complicado no nosso país. Sempre foi, é e vai continuar sendo. A gente está numa região de apagamento de memória, de apagamento histórico, de apagamento social, cultural, étnico. E falar sobre isso está cada vez mais importante, principalmente nos últimos anos para cá. E o que acontece na região da Pequena África é interessante entender que pouca gente sabe. A Pequena África é uma região histórica formada após a abolição, onde muitos negros libertos foram viver. Ali nasceram tradições culturais e religiosas africanas que marcaram o Brasil, como o samba, o candomblé e a capoeira. É também onde fica o Cais do Valongo, ponto de chegada de africanos escravizados, hoje patrimônio mundial da humanidade. A Pequena África representa a memória, a resistência e a força da cultura negra na formação da identidade brasileira. O Brasil, ele é desigual, né? Socialmente, racialmente, por conta da nossa história, por conta de todo o processo de colonização. E essa é uma chaga que foi de forma proposital mantida. Então, a gente foi feita uma hierarquização da sociedade a partir da raça. E a partir disso foi feito todo um processo de visão estereotipada das pessoas negras. Então, as pessoas negras, elas são vistas e colocadas como aquelas que são as mais pobres, as menos inteligentes, as mais violentas, porque existe um processo para tornar mesmo as pessoas pretas mais pobres, né? Desde que a gente chegou aqui, esse processo ele é contínuo. As pessoas pretas precisam ser pobres. Esse está colocado. E mesmo quando as pessoas ascendem socialmente, mas o ser negro já associa à pobreza.
O ser negro associa a pouca escolaridade, a pouco conhecimento, a pouco estudo. Por quê? Porque houve um projeto para que, por exemplo, leis que proibiam alfabetizar pessoas negras. A Lei número 1, de 1837, foi uma das primeiras tentativas de organizar a educação no Brasil, mas ela já nasceu excludente. Só permitia o acesso ao ensino para filhos de famílias livres e reconhecidas, deixando de fora pessoas negras, pobres e mulheres. Por causa disso, a educação brasileira começou elitista, e essa origem ainda influencia as desigualdades que vemos na escola hoje. Esses processos deixaram marcas históricas, sociais, culturais, econômicas. E a partir daí, desses processos de escravização e colonização que não foram aceitados passivamente, surge a luta antirracista, que leva o povo negro a buscar se emancipar de escravidão, das situações ruins economicamente que foram colocados. A luta antirracista, ela se estabelece a partir dessa conscientização da sociedade, da existência do racismo, de como ele é. Porque as pessoas às vezes falam, mas não existe racismo no Brasil. Porque olham para um modelo de segregação racial, geralmente Estados Unidos, às vezes África do Sul, em que o processo era extremamente declarado, era abertamente declarado e por escrito de como as pessoas pretas deviam ser tratadas em relação ao restante da sociedade. E a sociedade brasileira, quando olha, fala, a gente não é assim. Então, portanto, não tem racismo. Não, existem vários outros tipos de manifestação do racismo, que é o que a gente vive no Brasil, que ele é muito mais enraizado e mais difícil de detectar, porque ele está tão entranhado que as pessoas não percebem. As maiores vítimas da violência policial no Brasil são as pessoas pretas. Essas são as maiores vítimas. A forma como as cidades são distribuídas é uma maneira de racismo. Então, você tem perto das partes mais turísticas, perto dos lugares mais favorecidos, você geralmente tem a população branca. E a população negra, empobrecida, vai sendo jogada para lá. Então, ela não tem acesso, porque ela não tem renda para morar naquele lugar, ela não tem acesso minimamente nem a desfrutar daquilo que tem de diversão, por exemplo, de entretenimento. A Pedra do Sal, para essa região, sempre foi algo muito importante. Mas era importante para quem vivia aqui, né? Para quem morava nessa região e para quem conhecia a história da Pedra do Sal. É um local de resistência cultural, de resistência social, de resistência de memória, de resistência patrimonial. E ao longo do tempo, essa região da Pedra do Sal, ela vai crescendo, ela vai ganhando corpo, e ela vai se colocando para a cidade inteira. Isso é muito bom, isso não é ruim. Aonde a coisa começa a ficar muito complicada? Quando a gente começa a perceber um novo processo de gentrificação para a região onde está instalada a Pedra do Sal. Não é more na Pedra do Sal, né? É invista na Pedra do Sal. E esse investimento ele vai trazer uma população flutuante, que é basicamente turistas. Imagina, eu como turismólogo jamais vou ser contra o turista, né? Mas o turista ele também tem os deveres dele, né? E um desses deveres é respeitar a cultura local.
Até então você não tinha pessoas que frequentavam samba, falavam, não, eu vou ao samba sim, né? Eu faço parte desse movimento, né? Hoje você tem pessoas que falam do samba na TV, né? Coisa que até pouco tempo atrás era impensável falar sobre isso, né? Era tudo muito em gueto, né? Era tudo muito escondido. Hoje é o contrário, né? Hoje você tem o samba, e principalmente o samba do Rio de Janeiro, um dos mais fortes do país e conhecidos no mundo inteiro. Então, assim, o apagamento que se tentou fazer, até se conseguiu alguma coisa lá atrás, mas o movimento de resistência, ele vai existir sempre. E nessa região, ele é muito forte hoje. E a gente percebe que esses movimentos vão crescendo e vão levando isso com eles, né? Então hoje você tem samba no centro do Rio? Tem. Na Pequena África? Muito mais. Mas você vai espalhando pela cidade inteira o samba. Você vai espalhando pela cidade inteira a capoeira, as rodas de samba, o candomblé, a umbanda. E esses sambas do morro, eles começam a descer, né? E eles vão ganhando a zona sul da cidade do Rio. Para muitos incomoda, para outros é questão de resistir mesmo. E a gente tem que sempre olhar que essa resistência é primordial. Porque sem ela, nada disso hoje seria possível. Até que ponto não corre o risco de acontecer a mesma coisa com o samba daqui a 50, 70, 100 anos, que aconteceu com uma coisa que perdeu completamente sua referência das raízes lá de trás? Qual a possibilidade que a gente tem com outras culturas nossas de serem absorvidas a tal ponto que o dinheiro manda mais do que o pé no chão, do que a raiz, do que a história de que foi construída daqui a ali? Na Feira do Lavradio, um apagamento cultural avança silenciosamente. O que antes era espaço de roda de samba, charme e expressões negras, hoje é tomado por um público majoritariamente branco e música eletrônica, enquanto as manifestações negras perdem visibilidade. Juliana Bonifácio, do Ateliê Bonifácio, relata sentir esse apagamento de perto. Grupos com maior poder econômico não só mudaram o ritmo musical do ambiente, como também alteraram o perfil de quem frequenta o local. O Lavradio mostra que, quando a memória não é protegida, ela pode ser facilmente substituída. Quando a gente fala de culinária africana e da importância dela no nosso país, no Brasil, me vem um filme que é da minha mãe, que é da minha avó, que é da minha bisavó, é da minha tataravó, e de toda essa herança daqueles que vieram antes de mim, que vieram antes de você, que vieram antes de todos nós, que trouxe toda essa riqueza para o nosso país, que nos alimenta de educação, de cultura, porque a gente come cultura, a gente come história. Então, quando a gente fala de herança africana, através de alimentação, principalmente aqui nesse espaço, na Pequena África, a gente está falando disso. Está falando da nossa essência enquanto humanos, enquanto diaspóricos, que vivem aqui no Brasil, que viemos na condição de escravizados, que nos reconstruímos aqui. E quando a gente fala disso, nós estamos falando da culinária, nós estamos falando de angu, nós estamos falando de quiabo, nós estamos falando de ancestralidade. Quando a gente sente o cheiro, o aroma do café, nós também estamos falando de ancestralidade em África. Quando a gente fala de uma erva, de algo para limpar os dentes, nós estamos falando de ancestralidade em África. A África está em nós mais do que a gente possa estar imaginando. A gente come a África o tempo todo e a gente se alimenta e realimenta disso. Quando o homem começou a se descobrir mexendo no alimento, foi mais de 6.000 anos atrás, foi no continente africano. Quando nós trazemos
nos tumbeiros, coco. Quando nós trazemos no tumbeiro quiabo, a banana, o dendê e todas as especiarias, a gordura, nós colocamos a nossa ancestralidade, o nosso alimento, o nosso saber naqueles que queriam nos marcar enquanto gado, enquanto não humanos. Isso tudo é alimento. Tudo isso nos alimenta, tudo isso nos faz detentores, mais do que detentores, da alimentação afro-brasileira, do que qualquer outro povo que esteja aqui nessa terra, que hoje se chama Brasil, nessa cidade que se chama Cidade do Rio de Janeiro, mas que nesse território se chama Pequena África e, ao mesmo tempo, é o berço carioca, que é o nome dos escravizados da terra. Então, a Pequena África, a cidade do Rio de Janeiro, fez esse povo que é carioca, que também é africano, que também é indígena, que transformou a culinária naquilo que a gente se alimenta hoje. A gente entendendo aquilo que a gente come ou não. Nós nos alimentamos de África. Então, isso para nós é uma vitória da ancestralidade. Aí eu pergunto, quem venceu? Discutimos o apagamento histórico, as formas de desigualdade e a estrutura da luta antirracista. Analisamos o samba como expressão cultural e a culinária como memória ancestral. Mas ao falar da base da identidade afro-brasileira, um fator fundamental precisa ser abordado: a religião. A história da Bíblia, ela se passa na África. Então, acho que localizar isso é muito importante. Porque quando alguém fala, você é da religião do colonizador, aí a gente está falando da Europa, porque foi o que chegou para nós. Chegou para nós uma religião de brancos, uma religião embranquecida, uma religião com uma cara em que as figuras, as divindades, as figuras históricas dessa religião eram todas brancas. Mas quando a gente descobre que a história se passa na África, ali é África. Quando você descobre que, na verdade, os ritos, né, os processos de culto são tão semelhantes com o que a gente vê hoje das religiões de matriz africana, a questão de sacrifícios e cultos com animais, por exemplo, o abate sagrado e uma série de coisas. Então você começa a fazer conexões e percebe que, na verdade, essa religião embranquecida que chegou para nós, ela, na origem, ela foi sequestrada também. E ela é usurpada por um projeto de poder. Hoje, ao entender o que são essas religiões, né, esse ato dela vir de África para cá, dela se inserir no nosso país e a população brasileira abraçar essa religião e propagá-la, a gente tem hoje uma maior quantidade de pessoas voltadas para religiões afrodiaspóricas assumindo isso. A gente tinha até muito pouco tempo atrás essas pessoas falando que eram de outras religiões, né? Talvez por medo, talvez por não entender, talvez por não concordar ou por não querer falar. Mas hoje você vê pessoas falando sobre isso. Então, essas resistências que vão acontecendo, do ato dessa pessoa falar, não, eu sou do candomblé, não, eu sou da Umbanda, né? E não falar mais que é católico ou que é espírita kardecista, isso também é um ato de resistência. A partir daquele local ali, a gente tem uma base de toda uma indústria, um império de um negócio escravista, e onde acabou deixando as marcas que também viraram culturais. Marcas da resistência, a marca da vivência do nosso povo, e a partir dos séculos, a coisa que era rejeitada por ser de negro, o que tinha ali era
a cultura, a vida, o espaço de moradia, o samba que criou ali, a capoeira que se tinha, as comidas. Com o tempo, isso passou a ser até apropriado e virou modinha. Vocês sabem que ao longo do tempo, os apagamentos que veio acontecendo aqui, é curioso entender que eles, ao mesmo tempo que eles foram feitos para apagar uma região, eles acabaram contribuindo com o fortalecimento da cultura local. É meio antagônico, né? Mas é para entender que quando as pessoas se juntam e entendem daquela cultura, né, e vai atrás disso, a gente pode mudar um quadro. O Rio de Janeiro foi e continua sendo moldado por mãos, histórias e vozes negras, mesmo quando muitas delas são apagadas. Entender essa herança é um gesto de responsabilidade. Espaços como o MUCAB, o Instituto Pretos Novos, iniciativas comunitárias mantêm viva essa memória que a cidade tantas vezes tenta esconder. Buscar informação é um compromisso de todos, porque a história também vive nos corpos, nos lugares e nas narrativas que resistem. Eu acho sensacional que vocês tenham tido essa ideia de falar sobre esse tema num trabalho universitário, porque é também um campo de disputa. É um campo em que, primeiro, né, os negros demoraram muito tempo para ter acesso, porque, obviamente, era proibido, depois deixou de ser proibido por lei, mas continuou sendo um espaço proibido para as pessoas de outras formas, né, com acesso dificultado. E a gente passou muito tempo sendo objeto de pesquisa e de análise a partir de pontos que não eram interessantes para nós, que não falavam sobre o que realmente nós somos, de onde viemos e o resgate da nossa memória, né? Então, acho importantíssimo que isso faça parte de um trabalho universitário, porque é um conhecimento gerado, é um legado, isso vai ficar e, quem sabe, entre nos próximos livros didáticos, né, e a gente consiga ter as próximas gerações tendo acesso a isso, esse material acessível para as pessoas, para que a gente quebre essa barreira da falta de conhecimento, da falta de informação sobre a nossa história, sobre parte da nossa história. A nossa história nesse país, ela não foi feita só dentro da senzala. Teve a senzala, que foi muito forte, mas além da senzala, e o que acontecia dentro da senzala, sabe? A discussão, as interações, o mínimo de produção que havia ali de conhecimento, de cultura, de arte, de dança, né? A esperança produzida também. Então, eu acho sensacional isso e quero dar os parabéns para vocês. Espero que muita gente tenha acesso a esse material, porque eu acho que ele é valioso.